E qual a diferença de um processo de coaching e um processo de terapia? Já que geralmente na terapia também a pessoa busca uma resposta que ela já deseja. Perfeito. Quer falar? Como você preferir. Pronto, mas eu vou deixar você falar também, mas eu vou falar que coça, né? A gente quer, quando é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente vive, a gente quer compartilhar. Fique à vontade. Basicamente assim, a terapia é um profissional que vai estar habilitado para isso, né? São caminhos diferentes. A terapia, ela vai olhar mais para o passado e o coaching vai olhar mais para o futuro. O coaching, ele não se confunde, porque é bom esclarecer isso, porque existe essa dúvida. O coaching, o processo de coaching, ele não se confunde com um processo que um psicólogo vai fazer para tratar alguma questão da psique da pessoa quando a gente se refere à questão de saúde mental e tudo isso. O coach ele não vai entrar nessa área. Pelo contrário, às vezes, quando a gente percebe que a pessoa precisa, na verdade, de um profissional, de um terapeuta, a gente fala, né, o que a gente brinca assim, de demitir o cliente e falar, o que você está buscando. Por isso até que a gente começa com a entrevista inicial para entender a real necessidade da pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela chega lá para um processo de coaching, mas o que ela quer é mentoria. Às vezes ela chega para o processo de coaching, mas a saúde mental dela ou alguma coisa que ela deseja no objetivo dela aponta para outro profissional. Então também tem essa questão de você redirecionar. Então, no caso, o coaching pode demitir o cliente? Pode. Em que situação? Por exemplo, você está lá no percurso, no meio de um processo, fez 2 ou 3 sessões de coach com o coach. E lá você percebe, você identifica que, por exemplo, tem 2 ou 3 semanas que você passa a mesma tarefa e o coach volta se auto-sabotando, inventando por que não fez, porque não teve tempo, porque não conseguiu por qualquer razão lá. E você percebe que ali por trás daquilo tem uma autossabotagem. Aí você vai, aprofunda mais um pouquinho e identifica que ali... Vamos supor, o objetivo do coach dele fosse aprender a dirigir. Me veio isso aqui agora. Ele contratou um coach porque tem vontade de aprender a dirigir. E, de alguma forma, o coach vai conduzir nesse processo. E lá no meio do processo, você vê que ele não anda. Chega num lugar que ele emperra aquilo ali. E você descobre, através de ferramentas, de conversa com ele ali, que ele, vamos supor, ele sofreu um trauma. Ele caiu de bicicleta na infância, se machucou gravemente e não supera. Inconscientemente, ele nem sabia que era por causa daquilo. Mas quando você identifica que há um trauma de infância ali, é o que Jones falou. Ali é um processo para psicoterapia. Porque, só complementando o que ele disse ali, uma das diferenças básicas do coach e da psicoterapia é justamente isso. A psicoterapia, um dos principais objetivos dela é tratar a mente humana, né? Tratar de quê? De traumas, de uma depressão, distúrbios. O foco é realmente o trato da mente, né? E para fazer essas investigações, normalmente eles olham primeiramente para o passado, né? Até identificar onde é que foi qual a idade da infância e tal, até voltar para cá e encontrar soluções também, como o Jailton falou ali, que o terapeuta também faz isso. Mas é diferente, quando você contrata o coach, que você está pronto para o processo de coach, você quer, não importa de onde é que ele veio e por que ele está ali, quer saber qual é o seu estado atual e qual é a sua visão de futuro, o que você quer eu quero aprender a dirigir, eu quero passar no concurso público, eu quero emagrecer. Pronto, é aqui que você quer chegar. Então, o coach vai trabalhar a partir daqui para onde ele quer ir, né? Então, uma das diferenças é justamente essa. O processo terapêutico está mais para o tratamento, né? Dos traumas, das dores, os distúrbios comportamentais, sentimentais, trata as emoções, que o coach não é papel do coach, isso aí. E tem também uma diferença que eu sempre me recordo quando fala-se das duas coisas, é que normalmente o processo de coach ele tem uma duração, né? Você contrata um coach, normalmente são sessões semanais ou quinzenais, né, Johnny? E o processo vai durar entre 8 e 12 sessões nesse intervalo aí. Então, o processo vai durar entre o quê? 3 meses e meio, 4 meses, 5 meses. Na verdade, assim, isso depende da forma como a pessoa trabalha. Porque algumas pessoas entendem seria assim, o básico, o comum é isso, mas tem gente que começa em
em uma sessão tem gente que resolve, entende Destrava, e né? acabou. E para ele já resolveu. Tem gente que deseja um acompanhamento, tem gente... então, assim, tem essa questão, mas é muito comum a gente fazer um processo assim, né? Algumas, depende das escolas também, às vezes as escolas orientam de uma maneira diferente, mas assim, a regra, arrisca mesmo, não existe. Mas o comum é a gente fazer 10 a 12. É porque, assim, eu cheguei nesse ponto aí para dizer que quando você contrata o coach, você tem mais ou menos uma previsibilidade de quanto que vai começar e terminar, né? Você vai seguir um passo a passo, vai pegar o seu objetivo, que é uma meta grande, em metas menores, e fazer aquilo ali nesse espaço de tempo, normalmente. E quando você contrata, quando você busca um serviço de psicoterapia, não tem como o profissional dizer isso, porque vai depender muito do estágio do paciente, das dores dele, de como é que ele vai evoluir ou não. Então, assim, pode ser uma sessão e pode ser... Tem gente que fica anos em terapia, né? Então, o coach ele é mais delimitado em espaço de tempo, eu quero dizer, né? Claro que vai variar do objetivo, se é um objetivo maior ou mais longo, vai variar das ferramentas que precisam ser usadas ou não. É porque, assim, como a gente falou, a gente não trata da saúde, né? Da pessoa. E a saúde, a gente sabe que a saúde, dependendo do trauma, a pessoa vai ter uma questão. Então, a gente trabalha mais com autonomia e também a gente depende muito da questão do autocomprometimento da pessoa para poder o processo fluir de fato, né? Porque, como o Rose falou, para que a pessoa faça progresso, ela precisa ter um nível de comprometimento também. Então, nem todo mundo está preparado para o coaching, porque se ela não tiver um nível alto de comprometimento, não vai ter resultado, porque ela pode até ter uma ideia, mas se ela não avança, ela não coloca em prática, então acaba que o processo fica vazio, né? Então depende muito da pessoa que está ali, porque nesse processo, o protagonista do processo é o cliente. Então, o cliente precisa ter um nível de comprometimento alto para que o processo realmente frutifique. Bacana. Eu acho que eu consegui enxergar algumas possibilidades. Por exemplo, quem tem formação em coach, e no caso de Rose ali, por exemplo, que ela era uma gestora de RH, né? Então, inconscientemente, você consegue implantar ferramentas de coaching na equipe para inconscientemente você atingir objetivos com a equipe sem a própria pessoa saber, né? E então, daí que você vê que realmente o conhecimento sobre pessoas, ele é extremamente importante, né?